Pensa só, um século inteiro de caos, de guerra civil, de intriga política, tudo isso acontecendo na Inglaterra. E não foi só para derrubar um rei, não. Isso acabou construindo as bases do mundo que a gente conhece hoje. Parece loucura, né? Então, bora mergulhar nessa história. Olha só a monarquia britânica hoje em dia. A gente vê a rainha, o rei, eles reinam, certo? Mas eles não o governam de verdade. O poder mesmo, de fato, está lá com o parlamento. A grande pergunta é como é que as coisas chegaram nesse ponto? Como que a coroa, que um dia foi absoluta, virou essa figura mais simbólica? E o poder de verdade, para onde ele foi? Exatamente essa história que a gente vai desvendar agora. Para entender essa baita transformação, a nossa jornada vai ter 5 paradas. Primeiro, a gente vai ver o comecinho do conflito, coroa contra parlamento. Depois, a coisa explode com a Revolução Puritana. Em seguida vem a Revolução Gloriosa. Daí, a gente analisa o novo sistema de governo que nasceu disso tudo. E, por fim, a gente conecta os pontos para ver como isso levou a uma revolução ainda maior, a industrial. Então vamos lá para a primeira parte, a panela de pressão. Sabe, antes de tudo explodir, a Inglaterra vivia sob a dinastia Tudor. Pensem em Henrique VIII, Elizabeth I. Eles conseguiam manter um equilíbrio meio delicado com o parlamento. Mas era aquela paz frágil, sabe? Que a gente sente que tá por um fio prestes a arrebentar. E o que é que estava aumentando tanto essa pressão na panela? Bom, basicamente novas classes sociais que estavam surgindo. A gente tem a gentry, que era uma espécie de pequena nobreza, e a burguesia, que era a classe dos comerciantes que não parava de crescer. Essa galera estava ganhando muita grana com comércio, com terras, e aquela história, né? O poder econômico chega e logo depois vem a vontade de ter poder político também. Então, o resumo da ópera é o seguinte: o conflito de um século inteiro pode ser reduzido a uma briga por duas coisas. De um lado, você tinha a coroa, que batia o pé dizendo que tinha o direito divino de governar, de criar impostos, de fazer as leis. Do outro lado, o parlamento, que falava, opa, peraí, quem controla o dinheiro, o bolso da nação, somos nós, e a palavra final sobre as leis também tem que ser nossa. Era, no fim das contas, uma luta para ver quem mandava de verdade no país. Ok, chegamos na segunda parte, a explosão. Lembra daquela panela de pressão? Pois é, o equilíbrio frágil que a gente falou, ele foi para o espaço com a chegada de uma nova dinastia, os Stuart. Assim que o rei Jaime I assumiu, com suas ideias absolutistas, a panela não aguentou. Explodiu. O problema com os Stuart, com o Jaime I e depois com o filho dele, o Carlos I, é que eles simplesmente tentaram governar como se o parlamento não existisse. Eles saíram aumentando impostos por conta própria, queriam impor a religião anglicana para todo mundo, e isso irritou profundamente tanto os comerciantes quanto os puritanos. A tensão ficou insustentável. E aí, em 1642, não teve mais jeito, a Inglaterra mergulhou de cabeça numa guerra civil. E a nação se partiu no meio. De um lado, a gente tinha os cavaleiros, a galera da alta nobreza, os anglicanos, que apoiavam o rei Carlos I. Do outro lado, os cabeças redondas, que era o exército do parlamento. Esse grupo era uma mistura bem interessante, tinha a gentry, os puritanos, os comerciantes, todos unidos com um objetivo, limitar o poder do rei. E não foi uma briga qualquer, foi uma guerra sangrenta de verdade. Batalhas como essa aqui, a de Nesby, foram pontos de virada. E foi no meio desse caos que surgiu uma figura-chave, um líder militar genial do lado do parlamento, Oliver Cromwell. Foi ele que pegou os cabeças redondas e os transformou numa máquina de guerra. Só para a gente ter uma ideia da velocidade das coisas. Tudo aconteceu muito, muito rápido. A Guerra Civil estoura em 1642. 7 anos depois, em 1649, acontece algo que ninguém imaginava. O rei é julgado e decapitado. Daí vem a República do Cromwell, que se torna Lorde Protetor. Depois, a monarquia é restaurada em 1660. E para fechar, a Revolução Gloriosa em 1688. Foi um século de pura agitação. E aqui vem a grande ironia da história. O Oliver Cromwell, o cara que liderou a guerra em nome do parlamento, que venceu e que até executou o rei, ele mesmo acabou virando um ditador. Chegou ao ponto de dissolver o mesmíssimo parlamento que ele tinha defendido. E aí ele passou a governar sozinho, com o título de Lorde Protetor. Só que o regime do Cromwell dependia totalmente dele. Quando ele morreu, a república dele simplesmente desmoronou. O filho dele não tinha a mesma força, não conseguiu segurar as pontas, e aí a elite inglesa, morrendo de medo de mais caos, de uma nova guerra civil, pensou, quer saber, é melhor trazer a monarquia de volta. E foi o que fizeram. Em 1660, o filho daquele rei que foi executado voltou para assumir o trono. Beleza, vamos para a terceira parte, a Revolução Gloriosa.
Mas olha, não pense que restaurar a monarquia resolveu tudo. Pelo contrário, aquela questão central, quem manda de verdade aqui, o rei ou o parlamento? Essa pergunta continuava no ar, sem resposta. E a tensão voltou com tudo quando o irmão do rei, Jaime II, assumiu o trono em 1685. O problema? Ele era católico, e pior, tinha as mesmas ideias absolutistas do pai dele, aquele que perdeu a cabeça. Para o parlamento, que era cheio de nobres e burgueses protestantes, isso soou como um alarme de incêndio. Era uma ameaça direta a tudo que eles conquistaram. Só que dessa vez, o parlamento não ficou esperando para ver. Eles agiram de forma rápida e decisiva. Em 1688, fizeram um convite inusitado. Chamaram um holandês protestante, o Guilherme de Orange, que era casado com a Maria, a própria filha do rei Jaime II, para invadir a Inglaterra e pegar o trono. O rei Jaime II viu que a coisa ficou feia, fugiu e a troca de poder aconteceu sem nenhuma grande batalha, sem derramamento de sangue. É por isso que ela ficou conhecida como a Revolução Gloriosa. E isso nos leva direto para a quarta parte, um novo sistema de governo. Porque a Revolução Gloriosa foi muito mais do que só trocar um rei por outro. Foi um momento que bateu um martelo de uma vez por todas sobre quem mandava na Inglaterra. O parlamento era supremo. E a prova disso é a Declaração de Direitos de 1689. O Guilherme e a Maria tiveram que assinar esse documento para poderem assumir o trono. Foi o checkmate. Um dos artigos dizia, com todas as letras, é ilegal o rei arrecadar dinheiro sem autorização do parlamento. A lição ficou bem clara, né? Quem controla o dinheiro, controla o poder. E não parou só no dinheiro, não. A Declaração de Direitos criou as regras do jogo para a nova monarquia parlamentar. Basicamente, o rei não pode mais ignorar as leis do parlamento. O parlamento tem que se reunir sempre. As eleições para o parlamento têm que ser livres. E os parlamentares têm liberdade de expressão lá dentro. Resumindo, o rei agora estava debaixo da lei, e não acima dela. E a lei bem, a lei quem fazia era o parlamento. E agora, a gente chega na quinta e última parte, que é crucial para entender tudo, a decolagem industrial. A grande questão aqui é, como é que toda essa confusão política, essa mudança de poder, acabou alimentando a revolução econômica que, literalmente, mudou o mundo para sempre? Funciona como uma reação em cadeia, olha só. Primeiro passo, a Revolução Gloriosa trouxe estabilidade política. Segundo, a burguesia agora estava no poder com muita influência no parlamento. Terceiro, com esse poder, eles começaram a criar leis que beneficiavam seus negócios, como os cercamentos. Quarto, isso expulsou um monte de camponeses do campo, que foram para as cidades procurar emprego. E aí, o resultado? A Inglaterra, de repente, tinha a combinação perfeita. Capital, vontade política para investir e uma massa de trabalhadores prontinha para começar a Revolução Industrial. Com essa nova estabilidade e com um foco total no comércio, a Inglaterra começou a explorar seus recursos naturais como nunca. A produção de carvão e de ferro, que são o combustível das máquinas a vapor e das fábricas, simplesmente disparou depois de 1780, alimentando o motor da industrialização. E o resultado disso tudo? Foi uma transformação completa da paisagem na Inglaterra. O antigo mundo do campo, agrário, deu lugar a um novo mundo de fábricas, de chaminés soltando fumaça, de máquinas. Esse é o mundo que nasceu, em grande parte, daquelas revoluções políticas. Então, se tem uma coisa para a gente guardar dessa história toda, é isso. Aquela confusão política do século XVII não foi só sobre reis e parlamentos. Foi, na verdade, a plataforma de lançamento para as revoluções econômica e social que vieram depois. A Inglaterra primeiro precisou resolver essa briga interna pelo poder. E uma vez que a burguesia assumiu o controle, o caminho ficou livre para ela se tornar a primeira superpotência industrial do planeta. Isso tudo nos deixa com uma pergunta para pensar, né? Se uma revolução política lá no século XVII abriu as portas para a primeira revolução industrial que mudou tudo, que tipo de mudanças políticas hoje, no nosso tempo, podem estar preparando o terreno para a próxima grande transformação global? Fica aí a reflexão.